Mais um evento importante nesta semana é a Semana de Alerta ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Também a informação preventiva é muito importante. Em relação aos cânceres de boca, laringe, faringe, são tumores que estão relacionados com o cigarro, com o tabagismo e com o etilismo. Então, o que se recomenda é abandonar o tabagismo e não ter uma ingesta exagerada de bebidas alcoólicas, principalmente os destilados. No caso do paciente perceber alguma lesão, uma úlcera, uma afta na boca, língua, na garganta, que não cicatriza em até 3 semanas, ele deve procurar o especialista. No caso, o cirurgião de cabeça e pescoço, que é o especialista mais preparado para diagnosticar essa lesão e diferenciar entre lesões benignas de lesões malignas ou pré-malignas. Em relação à tireoide, a gente está vendo um aumento da incidência de câncer de tireoide na população, inclusive em homens, e a única forma de se fazer o diagnóstico é através da ultrassonografia. Então, os pacientes devem conversar com o seu médico, se isso ainda não estiver sendo feito, incluir o ultrassom de tireoide no seu check-up anual, como é feito com a próstata, com a mama, etc. Tá aí, a dica, mais uma vez, está dada. É aquilo que eu disse, os meios de comunicação realmente precisam abrir o espaço para fazer o seu papel de utilidade pública, a informação. E teremos nesta sexta-feira o eclipse mais longo da Lua do século e será possível observá-lo também aqui em Marília. Estamos recebendo Rogério Melo de Sena Costa, do Grupo Regional de Astronomia de Marília, o famoso GRAMA. Rogério, boa noite. Boa noite. Eu queria agradecer aqui a oportunidade para, em nome do Grupo Grama, convidar toda a população de Marília, para sexta-feira estar conosco, lá ao lado do Espaço Cultural, para observar o céu, que é uma coisa que a gente não tem muito costume de fazer, mas a gente estará lá para ver muitas coisas interessantes, especialmente o eclipse da Lua. É um fenômeno muito interessante, ele acontece em média uma vez por ano, e esse ano a gente vai ter no dia 27, na próxima sexta-feira, a gente vai estar com telescópios instalados, com todo um pessoal pertencente ao Grupo Grama para orientar e receber a população de Marília e região para observar o céu. A gente precisa resgatar a nossa relação com a natureza e com todos os fenômenos, e a gente, além desse olhar de educação científica, aproveita o evento para fazer um sorteio de brindes da NASA, do nosso presidente do grupo, que é o Ivan Glaucio Paulino Lima. Ele é pesquisador mariliense, astrobiólogo, que integra o nosso grupo e direciona algumas ações. Então, a gente tem tido nessa oportunidade da próxima sexta-feira uma arrecadação de caixinhas de leite para que sejam doadas posteriormente ao evento para a Associação São Vicente de Paulo de Vera Cruz, que cuida de idosos. Então, a gente faz esse convite para que você venha na sexta-feira observar não somente o eclipse lunar, que vai ser bem bacana, mas também Marte, que vai estar numa situação de observação bem interessante, além de Saturno, que é o planeta dos anéis, Júpiter, Vênus, enfim, e integrar com a gente nesse momento bacana de observação do céu. Bem, o eclipse lunar, visibilidade, a partir de que horário? Bom, nós estaremos lá num horário que vai ser bem propício para observação. O nosso encontro começa a partir das 6 da tarde e vai até, deixa eu confirmar aqui, até as 22 horas nós estaremos lá. E bem por volta desse início da noite vai ser um momento bastante bacana para as pessoas já estarem lá conosco, tá? A gente vai tentar pegar esse surgimento da Lua próxima ao horizonte, e aí esse horário vai ser bem bacana, no início da noite, tá? Finalzinho da tarde, início da noite, quem puder se achegar lá ao lado do Espaço Cultural, nós estaremos lá. A gente, por favor, convida vocês a participarem e frequentar nas redes sociais os nossos canais de comunicação do Grupo Grama. A gente tem a nossa página no Facebook, a gente tem o nosso site, que é o grama.org.br. Quem quiser mais informações
observações, acompanhar o nosso calendário de observações. A gente vai estar agora aqui trazendo frequentemente mais informações sobre as ações do grupo, para que a população de Marília e região esteja sempre ciente dessas oportunidades, não só de educação científica, mas também de solidariedade. Tecnicamente, o que é um eclipse lunar e por que esse será o mais longo do século, Rogério? Bom, no caso do eclipse lunar, existe a organização, o alinhamento, né, entre Sol, Terra e Lua. Então, como a Terra fica entre o Sol e a Lua, existe a Lua eclipsada nessa situação, né? Então, de acordo com uma peculiaridade específica do movimento dos planetas, ou então no caso da Lua, a gente vai ter essa ocasião de ter um eclipse de maior duração, né? De maior tempo de acontecimento. Então, o próximo eclipse desse tipo vai acontecer, se eu não me engano, em janeiro de 2019, mas não vai ser tão longo quanto esse. E é um fenômeno bastante interessante porque existe um efeito visual de cor, né? A Lua fica um pouco avermelhada, então, vulgarmente, as pessoas, historicamente, chamaram esse evento de lua de sangue. Né? Mas é só um fenômeno óptico que vai estar acontecendo juntamente com o próprio eclipse. Interesse da astronomia da população, como que você observa na atualidade, começando, é claro, pela juventude. Bom, olha, eu posso dar um retorno enquanto professor que sou. A gente tem tido cada vez mais participantes, por exemplo, na Olimpíada Brasileira de Astronomia. Marília tem participado, né, tanto com as escolas particulares quanto com os colégios públicos. A gente, inclusive, está, por meio do Grama, incentivando e fazendo contatos com a prefeitura para que a gente possa receber novamente, assim como em 2013, o EREA, que é o Encontro Regional de Astronomia, né? Então, o pessoal da Olimpíada Brasileira vem para o município, faz a capacitação dos professores. Então, por conta dessas iniciativas, tanto do Grama, mas a gente tem tido também um bom retorno, o início da população de retornar esse contato com a astronomia em si. Então, a gente quer convidar todo mundo da cidade, da região, para participar com a gente. O grupo ele é convidativo para que você participe. Não depende de pré-requisito, não depende de idade, de conhecimento prévio. Entre nas nossas redes sociais, procure a gente no Face, né? A gente vai vai ter o maior prazer de receber vocês e de orientar e de observar o céu junto. Bem, com o avanço da tecnologia é impressionante, praticamente todas as semanas a gente observa descoberta de novos planetas fora do sistema solar e sempre aquela expectativa de vida fora da Terra. Sua análise. Bom, aproveitando, né, para comentar esse tema, a gente tem uma perspectiva científica, sim, de descoberta de vidas ou de vida de um organismo vivo em um outro planeta. Isso pode até ser que não aconteça daqui a muito tempo, talvez numa margem de 15, 20 anos. Mas aquela noção de que a gente tem de um ET, de um organismo vivo, como ele é dito na ficção científica, dificilmente vai ser. A gente tem uma noção de que existem seres aqui na própria Terra que servem de modelo de comparação para uma possível forma de vida que a gente encontre num planeta de acordo com esses avanços científicos, né? Então, os seres microscópicos, como as bactérias extremófilas, que vivem em ambientes bastante ácidos ou então muito quentes, elas servem de modelo de estudo para que a gente entenda tipos de vida que podem existir em outros planetas e que provavelmente a gente vai ter informações científicas e descobertas a esse respeito num futuro bem próximo. A astronomia no currículo escolar é fundamental e importante, mas é claro, por gente preparada, não, Rogério? Com certeza, né? Por conta de ser um assunto que levanta muita polêmica e tem diferentes pontos de vista, é um assunto que nas escolas a gente ainda precisa dar mais visibilidade no currículo escolar. A gente tem aí, desde a educação infantil, as professoras e os professores que levam o ensino até a formação básica total no ensino médio, algumas oportunidades de tratar a astronomia como disciplina curricular. A gente gostaria que isso
isso fosse em maior medida, né? Mas com tudo que a gente tem de perspectiva de evolução tecnológica, inclusive talvez de o ser humano morar fora do planeta Terra em estações espaciais no futuro, certamente esse tema da astronomia, da astronáutica, vão ser temas que vão estar mais presentes, com maior frequência na nossa vida e nos nossos estudos e nas escolas também. Bem, só para a gente complementar, Grupo Regional de Astronomia de Marília, o famoso Grupo Grama, para integrá-lo, para participar, é possível? É super possível. A gente quer maior participação possível da população de Marília e região. É só procurar a gente no grupo, o nosso grupo Grama. Então a gente tem uma página no Facebook que é Grama, Grupo Regional de Astronomia de Marília, ou então pode acessar o nosso site que é o grama.org.br. Nesses canais de comunicação nas redes sociais a gente vai ter então todas as condições de poder convidá-los a participar do grupo. Independente da idade, da faixa, né? Então da idade, do conhecimento prévio, a gente quer agregar mais pessoas. A gente, inclusive, tem conhecimento de muita gente aqui em Marília que já teve em algum momento um interesse a respeito da astronomia, tem um telescópio parado em casa, algum instrumento de observação. Venha, se junte a nós para a gente poder fazer mais observações e mais ações em torno desse tema. E pode começar por sexta-feira para observar então o maior eclipse da Lua do século, sexta-feira, a partir então de que horário e local? Confirmando, Rogério. Sexta-feira, por favor, compareçam ao lado do espaço cultural. Ali a gente tem uma área mais ampla para poder receber vocês e conseguir fazer a observação monitorada. Destaquem com bons 2 telescópios do grupo, para que você, além de fazer observação olho nu conosco, possa observar todos esses corpos celestes através de um telescópio bem bacana. Vai ser então na sexta-feira, dia 27, sexta próxima, no espaço ao lado do espaço cultural, a partir das 18 horas até por volta das 22 horas. Muito bem. Obrigado, Rogério Melo de Sena Costa. E você, convidado também. É um assunto bastante polêmico, preocupante. No Brasil, a violência no campo tem aumentado e, é claro, sempre a polêmica reforma agrária. A conclusão é de um relatório da organização internacional Global Witness, testemunha global, de defesa do meio ambiente, direitos humanos e combate à corrupção. O mapeamento das mortes de defensores da terra e do meio ambiente ao redor do globo registrou a notificação de 207 assassinatos de ativistas em 2017. Dessa lista saiu a relação de 22 países, que o Brasil lidera, com 57 pessoas assassinadas em conflitos por terra, 8 a mais do que no ano anterior, à frente de Filipinas, Colômbia, México, Congo e Índia. A entidade faz o alerta de que o país põe em risco sistemático os ativistas que se colocam em defesa dos direitos dos índios, das comunidades originárias e do meio ambiente. Além dos assassinatos, o relatório denuncia outras formas de ameaça e coação praticadas por agentes governamentais, empresas, milícias e fazendeiros, como assédio judicial, ameaças de morte, ataques a familiares, uso de força em protestos pacíficos, assédio sexual, vigilância ilegal, proibição de viajar, chantagem, desaparecimento forçado, espancamento e agressões. No caso brasileiro, a Fundação destaca a impunidade e os cortes orçamentários para entidades de proteção ao meio ambiente como os principais obstáculos a vencer e recomenda ao governo federal fortalecer o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, a implementação do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos e a federalização de investigações que não apresentem resultados adequados no âmbito local, a fim de aumentar a imparcialidade, criar um ambiente seguro para testemunhas e reduzir a taxa de impunidade. Área urbana, também cada vez mais preocupação com relação à violência e à criminalidade. E não é que existe até um ministério para cuidar disso?
Este bancário caiu na armadilha. Há alguns dias recebeu uma notícia sobre um político e divulgou no grupo da família. Só depois descobriu que era uma fake news. Comecei a pesquisar antes de mandar, né? Então eu tenho tomado um pouco mais de cuidado com relação a isso, principalmente envolvendo política, né? As notícias falsas em período eleitoral sempre existiram, mas a preocupação atual é a facilidade com que são divulgadas e disseminadas nas redes sociais. As redes sociais tornam qualquer tipo de mentira, injúria, difamação potencialmente muito mais problemática do que em outros tempos para a qualidade do processo eleitoral. A Justiça Eleitoral não dispõe de um canal exclusivo para denúncias feitas pelo eleitor comum. Para qualquer ação contra um candidato ou uma coligação, é preciso que antes a Polícia Federal e o Ministério Público investiguem e comprovem o crime. Só então o Tribunal de Justiça Eleitoral pode tomar alguma providência, como a retirada de propagandas enganosas de circulação ou punições previstas na lei eleitoral e no Código Civil. Se foi identificado que saiu essa fake news do comitê de um candidato, ele poderá ser punido, né, com o registro da candidatura sendo cassado. Por enquanto, o TSE criou um termo de compromisso com os partidos de não proliferação de notícias falsas nas eleições de 2018. Até o momento, 29 partidos assinaram. 6 legendas ainda não. O Google afirma que vai colaborar com a iniciativa. Para esse professor de direito eleitoral, o acordo é meramente formal. Por mais boa vontade que a Justiça Eleitoral tenha, por mais boa vontade que os partidos políticos tenham, eu tenho medo que um ou outro escape daqui, escape dali e acabe produzindo e propagando fake news. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.